Eu passei por uns problemas semana passada, não consegui fazer por causa do feriado, no fim das contas me enrolou mais do que me ajudou. E aí vamos ver se a gente retoma direitinho agora, né? Com o que estava. E eu queria dedicar especialmente esse estudo à elevação da alma do Shimon Pitel, né? Que nos deixou essa semana. A família estava a família do restaurante compareceu em peso, principalmente lá. Foi bem emocionante o enterro, mas eu perguntei para o Davi se teria problema, ele disse que não, então a gente vai oferecer hoje para a elevação de alma dele. Tá? Infelizmente, a gente vai fazer essa oferta numa situação que a Paraxá é uma daquelas Parashot que é complicada. Né? Grande parte da Paraxá são partes de bênçãos e maldições, principalmente a parte das maldições é uma parte que é muito chamativa, vamos dizer assim, por uma série de motivos. A gente tem basicamente duas grandes porções de maldição na Torá. A primeira é aquela que vai aparecer lá em Vaikra, lá no Sefer Vaikra, aparece a primeira, a gente até citou ela esse ano. E a segunda é agora, né, em Kitavô. E por mais que seja desconfortável, a gente sempre tem que falar desse assunto, tá? A gente tem que falar um pouquinho dessas maldições, porque elas têm motivo de existir, né? Elas têm motivo de ser. Né? Por mais que a gente não goste, eu queria oferecer uma visão um pouquinho diferente hoje, que me surpreendeu de forma positiva durante a semana enquanto eu estava preparando o estudo, e por causa disso eu queria dividir um pouco essa ideia com vocês, porque é uma coisa que é muito interessante. A partir de uma coisa que a gente poucas vezes se toca, vamos dizer assim, entre essas duas sessões, se a gente falar das duas sessões de maldição especificamente. Mas para fazer o comentário, eu queria lembrar de uma historinha. Agora eu não lembro se a gente contou aqui, ou se foi há 3 anos atrás, quando eu ainda não gravava para o YouTube, mas eu contei uma vez a história do Rabi Shimon Bar Yochai. Eu ia botar aqui nas notas, mas ia ficar enorme, aí não vale muito a pena a gente contar tudo. Mas, basicamente, por causa de uma série de coisas, o Rabi Shimon, ele teve que se esconder numa caverna, né, do exército romano, do governo romano, porque ele estava sendo perseguido. E aí, inicialmente, ele se escondeu dentro do Beit Midrash, ele e o filho dele, né? Só que aí a esposa dele levava comida tanto para ele quanto para o filho, né? Para eles sobreviverem lá dentro. Só que aí eles pensaram que eles estariam colocando, né, o Rabi Shimon estaria colocando a esposa dele em risco, porque a esposa dele sabia onde ele estava. Mesmo ele estando dentro do Beit Midrash, estava escondido. E aí ele decidiu que ele ia se esconder num lugar onde nem a esposa dele sabia, ele e o filho. Então eles foram se esconder numa caverna, tá? É a famosa história da caverna do Rabi Shimon Bar Yochai. E naquela caverna surgiu, né, aconteceu alguns milagres, né? Surgiu uma alfarrobeira, se eu não me engano, para dar sustento para eles, e surgiu também uma nascente de água dentro da caverna, então eles podiam comer e beber lá dentro. A questão é que eles passaram anos lá dentro, 12 ou 13 anos lá dentro, acho que foi inicialmente 12 anos, e eles passaram esse tempo todo estudando e rezando. Né? E aí vem muitos comentários que dizem que essa história vem do Zohar, que o Zohar vem dessa história e tudo mais. Né? E depois que eles saem dessa situação, eles têm um encontro com o povo, e aí eles se revoltam porque o povo só trabalha, não estuda nada, e aí eles colocam fogo nas coisas. É uma história muito complexa, assim, né? E aí depois Hashem fala, pô, vocês saíram da caverna para destruir o mundo, podem voltar para a caverna. Eles têm que ficar mais um ano na caverna até entender que eles não... Né, qual que é a questão? As pessoas têm que trabalhar, não tem jeito. Né? Então, a partir disso, a gente tem... Essa é basicamente a história que a Gemara conta. Né? O Talmud conta essa história mais ou menos dessa forma, um pouco mais detalhado, mas isso não é o caso também. Né? E a gente também tem passagens no Zohar em si que citam a parte da vida deles dentro da caverna. Tá? E assim, eu sempre falo aqui, não precisa levar, se você não se sente à vontade de levar essas coisas literalmente, não precisa. Tá? Mas eu quero usar a lição que está contida na história, que eu vou contar agora, para explicar um pouco dessas maldições. Tá? E de novo, estou falando do Zohar, mas não é nada mágico, não é nada místico, não tem nada a ver com isso, tá? É simplesmente o ensinamento que está sendo passado, que é uma coisa muito interessante. Eu quero o conceito. Tá? Então o Zohar ele fala que enquanto o Rabi Shimon e o filho dele estavam na caverna,
no meio desses 12, 13 anos aí, no Beit Midrash estava tendo uma discussão sobre a paraxá dessa semana e as maldições que estão contidas nessa paraxá. Tá? E eles comparavam os dois jogos de maldição, vamos dizer assim. Tanto as maldições de Vaikra quanto as maldições de Kitavô agora. Tá? E aí, o que acontece? Eles perceberam uma coisa muito interessante. Eles fazem uma associação direta entre esse primeiro jogo de maldições com a destruição do primeiro templo, enquanto a segunda coleção de maldições parece estar ligada diretamente com a destruição do segundo templo e a galuta que está estendida até hoje, né? Esse exílio que a gente passa até hoje. Certo? E aí, a partir disso, eles perceberam mais uma coisa que é também bem interessante. Se a gente observar diretamente as maldições, tá, que estão presentes lá em Vaikra, a gente vê que logo depois tem uma coisa muito interessante. Tem uma porção que vai citar bênçãos e a volta do povo de Israel para a terra. Tá? E que Hashem vai se lembrar de Israel, vai se lembrar de Yaakov, o povo vai voltar, e é tudo muito bonito. Né? Que vai se lembrar do povo mesmo quando estiver dominado pelo inimigo e assim por diante. Tá? E aí, isso é como se fosse um afago. Fala assim, não, vai dar tudo certo no final. O problema é que aqui é diferente. Agora, na nossa paraxá, que tem ligação com a galuta atual, a situação é diferente. A paraxá ela acaba sem esse consolo. Tá? Quando termina as maldições, ele muda de assunto. Então a gente não tem um afago logo depois. E pior ainda, se a gente for considerar o final dessa galuta, a gente está falando da era messiânica. E esse não é o maior dos afagos, o maior dos momentos? Como assim? Por que não cita esse afago efetivamente? Tá? Então eles discutem, eles passam dias e dias discutindo, mas eles não chegam numa resposta que satisfaz ninguém. Tá? E aí o Rabi Yehudá se levanta e comenta, e acaba nesse comentário lamentando a falta que faz Shimon Bar Yochai, porque ele está na caverna, se escondendo. Né? Porque ele poderia trazer outros pontos de vista que talvez ajudassem eles a compor uma resposta. Mas ele teve que fugir e ninguém sabe onde ele está. E ele diz mais, se soubesse onde está, era melhor a gente fingir que não sabia, porque a gente pode acabar perdendo ele de vez, né? Porque podem achar ele e tudo mais. Só que aí um outro dos Rahamim da época, o Rabi Yossi, ele acorda um dia, ainda pensando nessa pergunta, chateado por causa da falta de resposta, e quando ele olha do lado de fora da janela da casa dele, ele percebe que tem um monte de pássaro do lado de fora, e um deles, uma pomba, pousa na janela dele. E aí ele pensa bem e fala, eu vou enviar uma mensagem para o Bar Yochai, vai que essa pomba sabe onde ele está. Né? Aí ele escreve a pergunta num pedaço de papel, amarra na patinha da pomba e manda ela e faz um pedido para Hashem para que ela encontre o Bar Yochai, no caso. E aí, esse papel, obviamente, chega no Bar Yochai, porque isso é uma história, né? E ele vê a pergunta, e depois de ler a pergunta, em voz alta para o filho ouvir também, os dois começam a chorar. E aí, o Zohar aponta, né, que o Rabi Shimon explica o porquê do choro, né? Ele sente falta, primeiro, dos amigos, né, do estudo, dos amigos de estudo, da vida que ele deixou para trás, né? E também por causa da pergunta, porque ele não tem ideia de qual seja a resposta. Dizendo que é uma pergunta que é muito importante e que precisa efetivamente ser respondida. Porque se essa pergunta não for respondida, o que pode acontecer? A última geração da era messiânica pode simplesmente desistir. Né? Não tem esperança, já que acaba tudo em maldição, a gente não tem esperança. Né? E não existe uma lembrança de Hashem por parte do povo. Tá? E aí eles não teriam nem pelo que lutar, e aí eles acabariam definhando nessa galuta e não chegaria nunca à redenção final. E aí, até que Eliyahu Hanavi aparece, né, o profeta Elias aparece na caverna de Rabi Shimon e explica para ele a resposta da pergunta. Tá? E ele faz um floreio, né, diz que a resposta que vai ser revelada para ele é muito preciosa, e que não existe um mérito por parte dele ou desse mundo para receber, né, mas que para que os sábios parem de chorar, ele vai revelar a resposta. E o Eliyahu faz toda uma explicação sobre justamente aquilo que eles estavam discutindo antes, a diferença entre a destruição dos dois templos, né? E
essa explicação dele também não é para agora, né? Então a gente vai deixar para um Blineder para uma outra oportunidade. Mas ele usa uma metáfora para explicar o porquê de não haver esse afago, esse carinho por trás dessas maldições, né? no final dessas maldições da nossa paraxá. Né? E o exemplo que ele dá é o seguinte, ele fala que existe um rei, vamos pensar num rei que ama seu filho, ama muito o filho dele. Tá? Mas esse filho comete um crime grave e ele precisa de uma punição proporcional. Tá? E o pai, que é um rei justo, precisa punir o filho dele. Tá? Mas ele também ama o filho e não quer punir. O que acontece nessa situação? Ele, mesmo assim, ele precisa ensinar o filho a crescer, ou seja, não cometer mais aquele erro a partir dessa punição. E ele vai punir. E ele fala que a mesma coisa vai acontecer com Hashem. As transgressões do povo, né, antes da destruição do segundo templo, foram tão severas que geraram essa situação de precisar de uma punição por parte de Hashem. Tá? E, ao mesmo tempo, a gente tem essa ideia de que Hashem tem esse grande amor pelo povo. Então, as maldições, elas surgem a partir desse processo. À primeira vista, se a gente olhar o pshat, né, o literal que está escrito, as maldições são só isso. São maldições. Pura e simplesmente são maldições. Só que aí, a gente vê que, na verdade, segundo a explicação dele aqui, é que por trás dessa maldição, se você conseguir olhar um pouquinho além daquelas maldições que são escritas, também tem bênçãos associadas, que é esse amor que a gente acabou de citar. E essa é a diferença entre as duas porções. As maldições de Vaikra são só maldições. São só punições. Então a gente precisa do afago depois mesmo. Precisa dizer que vai dar tudo certo. Né? Mas na paraxá dessa semana, as maldições também são brachot, também são bênçãos. Tá? Então, a gente tem essa situação aqui. A gente tem uma situação bem diferente. Elas são um julgamento e amor ao mesmo tempo. E aí, se a gente voltar na metáfora do pai, o pai que ama o filho, vai lá com o cinto na mão, né? A gente não fala mais de bater e tudo mais, mas isso não vem ao caso. O exemplo é melhor falando do cinto. Tá? Com o cinto na mão, e antes de bater com o cinto, ele grita, fala alto, fala que o filho não fez nada certo, gritando e tudo mais, para assustar muito o filho, e na hora de bater ele não bota tanta força. Né? Ele bate com... o bater é aquele famoso vai doer mais em mim que você, que é verdade, ele não queria bater. Né? Esse bater, no caso, é cheio de amor e de compaixão também. Tá? E essa é a explicação que é dada por Eliyahu. E para ser sincero, de novo, pouco me importa se essa situação aconteceu de fato ou não. O que importa é a interpretação e essa explicação maravilhosa que surge daqui. Tá? Esse é, querendo ou não, o segredo que está dentro da paraxá. Por trás dessas maldições horríveis, a gente tem berachot, a gente tem bênçãos. Né? Por isso que a gente não tem nada de afago depois. E como é que a gente pode entender essa situação? O que a gente pode aprender com isso hoje? Porque a gente está nessa situação da galuta. Essa situação permanece. Tá? Individual e coletivamente. Tá? Essas maldições acontecem tanto para o indivíduo quanto para o coletivo. E aí? O que a gente faz? E aí eu queria dar uma olhadinha numa explicação dada pelo Rav Shlomo Eliashiv, que escreveu um dos grandes comentários de Torá, baseado no Ari, baseado no Vilna Gaon, por exemplo. Tá? E ele cita justamente uma das explicações no Zohar da Parashá Shelach, que fala que olha como Hashem é bondoso, basicamente. Né? Usa a expressão, né? Venha ver o grande amor que Hashem tem pelas pessoas. A mesma coisa que é usada para punir também é usada para curar. Essa é a explicação. Então, essa vai para as maldições também. E o Rav Eliashiv, ele fala o quê? Que a gente tem que pensar aqui no Yetzer Hará. A gente é obrigado a pensar no Yetzer Hará que cada um carrega, vamos dizer assim, que é o adversário de cada um de nós. Porque aquilo que traz todas as nossas dores, os nossos problemas, as nossas falhas, também, na verdade, tem uma bênção maravilhosa associada. Então, por um lado, todas as dificuldades vêm desse lugar, do Yetzer Hará, vamos pensar assim. Mas também é desse lugar que podem surgir grandes bênçãos
e os maiores méritos possíveis das pessoas. E você fala assim, cara, mas isso não faz sentido. Mas segue a mesma lógica. O Yetzer Hará é mal, né? O Yetzer Hará é do mal, não tem como. Mas segue a mesma lógica das maldições aqui. A capa que o Yetzer Hará usa, a máscara que o Yetzer Hará usa, é igual à maldição. Tá? É verdade que a gente tem que considerar uma série de coisas aqui quanto à criação. Hashem criou todos os seres humanos com potencial espiritual incrível. Ah, o ser humano também é um animal. É um animal, sim, é um animal. Ele é Beder Echatev, ele segue o caminho natural. Se você cortar o ser humano, ele tem coração, ele tem pulmão, igual a maioria dos mamíferos, igual a todos os mamíferos. Ele vai ter todas as coisas que o mamífero tem. Você não vai achar a alma dentro que o mamífero não tem. Mas ele tem, além da alma animal, almas extras. E essa alma extra gera esse potencial espiritual maior, que é quase infinito, porque está ligado na fonte, né? Nossa alma está ligada na fonte. Tá? Tem uma conexão direta com os céus. E esse potencial, ele pode ser traduzido em várias coisas. Intelectualmente, emocionalmente, com a tua criatividade, com tudo. Tá? Você vê assim, eu estava conversando com um amigo, ele perguntou assim, qual é o judeu que você usa para falar assim, pô, fulano era judeu, para a pessoa falar, cara, que legal, né? Não sabia. Né? O Spock, sei lá, do Star Trek era judeu, né? O Leonard Nimoy, né? A gente vê várias coisas do judaísmo associado, a gente fala de Nobel, todas essas coisas, né? Não que se importe muito, mas a gente pensar porque é interessante. Esse potencial tá ligado. E a gente meio que aprende a partir dessa paraxá a liberar esse potencial de alguma forma. Tá? E é isso que Hashem quer. Hashem quer isso, que isso seja incorporado à nossa realidade nesse mundo, não no próximo. Né? A gente vê o mundo dessa forma, como essas potências a serem realizadas efetivamente, né? Transformadas em uma coisa verdadeira, uma coisa real nesse mundo, não só ficar no imaginário, no mundo das ideias, qualquer coisa parecida. Certo? Quando a gente fala do Yetzer Hará, a gente costuma falar assim de inimigo, né? Se você usar os termos associados ao Yetzer Hará, a gente está falando de adversário mesmo. Né? Aquele que quer acabar com a gente. Isso está errado? Não está errado. De fato, é verdade. Assim como o pshat das maldições é a maldição em si, não deixa de ser maldição a coisa. Né? A maior parte do tempo, o Yetzer Hará também é isso. A maior parte do tempo é para a maioria das pessoas. O Yetzer Hará é essa coisa que atrapalha a gente. Mas tem uma coisa no Yetzer Hará, principalmente se a gente comparar o Yetzer Hará, quando a gente fala dessa inclinação para o mal, e se a gente comparar com a inclinação para o bem, para o Yetzer Hatov, né? A inclinação para o mal parece ter uma coisa um pouco mais forte. Né? É sempre comparado com a criança inocente, o Yetzer Hatov é aquela criança inocente que não sabe muito bem o que fazer, o Yetzer Hará é o velho sábio, né? Ele sabe exatamente o que fazer na hora que tem que fazer. Existe um poder dentro de Yetzer Hará que é maior ainda se for usado para o bem. E o que seria isso? Essa bênção por trás. Quando a gente fala dos nossos desejos, a gente está falando de um potencial de ação, efetivamente. A gente está falando de entusiasmo. E a força do Yetzer Hará é maior nesse aspecto. E se a gente pensar num exemplo bem simples, onde que a gente vê mais energia, mais entusiasmo das pessoas? A gente vê dentro de uma sinagoga, na hora da reza, mesmo no Kabbalat Shabbat, que é uma reza alegre, ou numa festa com música alta onde todo mundo está dançando. Se alguém disser aqui, sinagoga durante a reza, me fala, porque eu quero saber qual que é essa sinagoga aí, né? Para frequentar lá, né? Eu preciso conhecer isso aí. Porque, obviamente, é a galera que está na festa, né? Quer dizer que o pessoal está fazendo coisas certas ou boas? Não quer dizer nada disso. Mas por que é assim? E essa é a grande questão do Yetzer Hará. Ele tem essa chave, vamos dizer assim, para acessar mais energia. Ele libera e gera mais energia. Ele sabe exatamente como liberar grandes quantidades de energia. E normalmente quando a gente está fazendo uma coisa errada ou simplesmente tentando realizar um desejo, a gente corre para fazer. Eu quero muito comprar tal coisa. Vai te ajudar no quê? Não sei, eu só quero comprar. Estou pensando nisso já tem 6 meses. Comprar um carro novo, mas o seu funciona ainda. Tá bom o seu carro. Sim, mas eu quero esse que é muito mais caro.
Aí você corre, juntou o dinheiro, corre lá. Às vezes nem tem o dinheiro, corre lá para comprar de qualquer forma. Mas quando a gente fala do Yetzer Hatov, da inclinação para o bem, a natureza dele é diferente. A força dele só vem a partir da contenção. De você dizer não para esses desejos. De você dizer, eu não quero fazer isso, mas você vai lá e faz. Eu não quero acordar cedo para rezar de manhã. Aí você acorda e faz na má vontade, inicialmente. É assim mesmo, acontece isso. Tem dias e dias. Tem dia que você acorda animadaço. Mas esse é o poder do Yetzer Hatov. O poder do Yetzer Hatov, aqui do chá, a natureza da santidade é essa. Ela vem da contenção. Você tem que se separar de uma coisa que você não quer. E se associar a uma coisa que é um pouquinho mais complicada. Não é tão animado você rezar do que você encontrar com seus amigos para tomar alguma coisa na rua. Por mais que você esteja rezando com seus amigos, a animação não é a mesma. Então aí vem o problema. Como é que a Hashem faz uma coisa dessa com a gente? Por um lado, você tem que sempre ouvir o Yetzer Hatov, né? Sua inclinação para o bem. Cumprir mitzvot, estudar a Torá, fazer tudo que você pode para gerar bondade e generosidade nesse planeta. Justiça, tzedakah, todas essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, o nosso objetivo qual que é? Eu vou usar o termo físico, né? Realizar trabalho. Mas para você... Não é pouco trabalho, essa que é a grande questão. Para realizar a quantidade de trabalho que a gente tem que fazer aqui nesse mundo, a gente precisa de muita energia. E quem que é o melhor liberador, fornecedor de energia que a gente tem? É o Yetzer Hara. Então a gente tem que ouvir o Yetzer Hatov, mas se associar ao Yetzer Hara. E essa é a natureza da realidade na qual a gente vive. Existe um potencial muito maior dentro da gente que depende da inclinação para o mal. Pessoas que querem fazer uma coisa ruim, às vezes fazem coisas incríveis, e é muito difícil você ver o contrário. Dizem, rapaz, como é que fulano fez tal coisa desse jeito? Né? A gente vê exemplos horrorosos, assim, quase todo dia, principalmente aqui no Brasil. Né? Mas é por isso. Maneiro, né? Então, que situação é essa que a Hashem coloca a gente? E se a gente for pensar um pouquinho na criação do mundo, é isso mesmo. Né? Bereshit é uma paraxá que existe para explicar para a gente como o mundo funciona. Tá? Blined, Bezerra Hashem, eu vou voltar na ideia de falar de Torá e ciência, mas no começo do próximo ciclo. Vamos ver se eu consigo atualizar algumas coisas. Mas a paraxá Bereshit, a primeira paraxá da criação, ela explica para a gente como funciona o mundo, de uma forma que a gente possa entender. Tá? E o que está escrito lá, no número 1? O comentário do Nahman diz: e Deus viu tudo o que fez, e eis que era muito bom, e foi tarde, foi manhã, o sexto dia. O único dia que a Hashem fala que foi muito bom, Tov Meod, é o sexto, que foi o dia da criação do homem. E olha a explicação do Maimonides. Os mestres disseram, isso se refere à inclinação para o mal. O que é isso? O meod, o muito bom. O muito bom só vem da inclinação para o mal. Se não fosse por ela, ninguém construiria uma casa ou se casaria. E aí? O Yetzer Hara é essa coisa que tem esse poder de transformar o bom em muito bom. Só que também tem o poder de transformar o neutro em ruim ou muito ruim. E aí? Sem o Yetzer Hara ajudando, a gente só chega no bom. Nunca chega no muito bom. Você nunca realiza seu potencial por completo. E o que é realizar o potencial por completo, efetivamente? A gente vê isso no número 2. Uma expressão que parece não dizer nada, mas diz. Quando Avraham está para sacrificar o filho, está para sacrificar Yitzhak na Akedah, o que é que Hashem fala? Não, pode parar aí. Ele manda um anjo, né? Número 2. Eis que um anjo de Hashem chamou dos céus e disse, Avraham, Avraham. Por que chama 2 vezes? E aí ele diz, né? Hinene, né? Vai, Omer, Hinene, eis-me aqui. Por que não fala só Avraham? Presta atenção, ei. Por que repete? Porque Avraham chega
realiza o potencial que ele é. Essa frase, Avraham, Avraham, se a gente for ver na divisão que tem da cantilação da Paraxá, tem uma barra no meio que é uma pausa. Avraham, Avraham. O mesmo Avraham, potencial criado por Deus, da alma, que Avraham, o nível de alma que Avraham pode chegar nos céus, é o que está aqui. O potencial dele foi completamente realizado. Ele gastou toda a energia que ele precisava para chegar no nível que ele podia chegar. Beleza, e agora como é que a gente faz isso? Porque isso cria uma situação que a gente passa a maior parte do nosso tempo tentando ouvir essa inclinação para o bem, eu espero, pelo menos. Em alguns momentos, o que a gente faz? A gente falha e cai nas redes do Yetzer Hará. A nossa vida é assim. A gente fala, vou comer aquele cheeseburger ali, ou qualquer coisa parecida. Isso é pequeno, mas acontece. E essa situação não parece ser muito boa, na verdade, né? E quando a gente erra é complicado, porque uma haverá leva uma haverá, né? Um erro leva a outro. E isso pode acabar levando a gente para lugares muito ruins, que a gente não queria estar. Né? E o Rabbi Eliashiv, ele faz o quê? Ele explica uma coisa muito importante sobre essa energia que é liberada. A energia em si é 100% boa. Como assim? Eu estou indo fazer uma coisa ruim? Sim, você que usou energia para coisa errada. Quando você liga seu computador, você pode ficar jogando um joguinho ou você pode estudar. Você gastou energia do mesmo jeito. Nas duas coisas. Né? Então, Hashem quer que essa energia seja liberada de qualquer forma, mas o problema é como usar essa energia. Aí Hashem quer uma coisa específica. Né? E quando a gente usa ela para coisa errada, a gente está dando um trabalho extra para Hashem, que é separar esse gasto energético. Qual que foi bom, qual que foi ruim. E dar uma punição para aquele tanto que você gastou ruim. Mal gasto, usou mal. Né? Basicamente, é isso. E não é uma tentativa de dizer assim, não use esse potencial. Não use essa energia. Não é para você estar usando essa energia. Não é isso que ele está querendo dizer. A punição é use para o bem isso. Continue aprendendo a usar essa energia para o bem. A punição é uma forma, a maldição, no caso, de guiar a pessoa para não gastar essa energia com uma coisa, com lixo, com uma coisa que não vale a pena. E beleza, e a pessoa que usou para o errado e foi punido? O que sobra? Espero que não sobre uma pessoa acabada, porque não é isso. É uma pessoa que sofreu, mas que também aprende com a Teshuvá a não cometer mais o mesmo erro. Se arrepende. E essa é uma pessoa que ainda mantém uma ideia de que ela sabe o que é ter desejo e ter entusiasmo. Porque ela foi afetada pelo Yetzer Hará. Ela foi afetada pela inclinação para o mal dela. E isso, que nem o Rabbi Eliashiv diz, é bom. A energia é boa. É uma pessoa que começa a ter capacidade de controlar ou aprender a controlar grande parte dessa energia liberada. É uma pessoa um pouco mais refinada, que tem a capacidade de focar essa energia em coisas boas e não sair atirando para qualquer lado, usando essa energia para qualquer coisa. Pô, estou cheio de energia, vou sair correndo ali, depois eu vou chutar alguém na rua. Não. Você vai correr porque é mais saudável você correr. Então, quando uma pessoa foca essa energia, especificamente na Kedushá, de novo, a Kedushá é uma coisa que precisa de energia também. Você tem que separar, você tem que conter. Aí você tem um potencial aí de gerar um grande tzadik, de gerar uma pessoa justa. Né? E esse é o verdadeiro trabalho do Yetzer Hará. O trabalho original dele é esse. Tá? O que acontece, por exemplo, se você guarda essa energia? Não, você só se contém. Você nunca usa energia, você só se contém. Você está tentando sempre fazer o certo e você nunca usa essa energia que o Yetzer Hará está liberando o tempo inteiro. O que acontece? Se você não aprende a liberar ela. Aí o exemplo é físico de novo. Uma pessoa que come muito e não se exercita, acontece o quê? Ela não libera essa energia guardada, é a mesma coisa. Ela pode ficar doente e muito doente. A mesma coisa acontece aqui, as pessoas ficam deprimidas, elas ficam com raiva, elas ficam revoltadas, elas ficam tristes. Porque essa energia está lá e ela nunca está sendo usada. E é por isso que muitas pessoas acabam cometendo transgressões meio esquisitas. A energia ela tem que ser liberada. E quem quer o melhor em liberar toda essa energia? Yetzer Hará. A inclinação para o mal é o melhor em fazer isso. Né?
Então, ele vai te levar para um lugar que você não deveria estar indo. Mas é porque você está com tanta energia que você não sabe nem o que fazer com aquilo. Aí você vai falar, pô, usa aqui. E não só isso, ele facilita teu uso ainda. Fala assim, pô, vai aparecer aqui um negócio para você usar. E para isso que Hashem criou essas punições, ou no caso aqui, maldições. A punição não é para acabar com ninguém, não é para matar ninguém. É para aprender, é para ajudar a ensinar, a levar o Yetzer Hará e essa habilidade que ele tem de despertar potencial energético para o lugar que ele deveria ir. E quando você faz isso, você pode dizer, cara, eu sou muito mais forte do que eu já fui antes disso. As maldições da semana, essas nossas maldições da nossa semana, elas são parte de um processo de se construir, de se consertar. E é uma parte necessária da nossa vida. Faz parte da criação, a gente já viu isso aqui. Os nossos desejos não são uma coisa que deveria nos envergonhar, por mais que pareça que sim. Eles são parte de nós. O nosso objetivo, na verdade, é aprender a subordinar esses desejos e elevar esses desejos. E não só ficar com a parte ruim, mas transformar aquilo que é bom, em muito bom, em Tov Meod. Tá? De novo, esse é o trabalho do Yetzer Hará. Usar essa energia do Yetzer Hará é isso. No lugar de deixar ele usar a energia. É aí que ele vira nosso adversário. Se você deixar a energia lá disponível, ele vai usar do jeito que ele quiser. E aí ele vira o adversário. Isso de usar para a gente também não é fácil, obviamente, né? Mas é a nossa missão aqui. A Paraxá dá como motivo para as nossas maldições uma coisa muito específica, inclusive, por causa disso, se você for pensar. Porque se você só segue o Yetzer Hatov desse jeito, se você só contém, e não libera, o que acontece? Eu falei, pô, você fica doente, você fica mal. E é isso, e Hashem explica isso na Paraxá também, número 3. E virão sobre ti todas essas maldições e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído. Porque não ouviste a voz de Hashem teu Deus para guardar os seus mandamentos e seus estatutos que te ordenou. Senão para ti por sinal e por milagre. Serão para ti por sinal e por milagre. Como também sobre a tua descendência para sempre. Em troca de não teres servido a Hashem teu Deus besimra, com alegria e com bom coração, pela abundância de tudo. Porque a maldição vem porque você serviu a Hashem pelo jeito que ele está falando, mas você não serviu besimra, você não serviu com alegria. Então, por você não ter feito isso com alegria, você vai ser amaldiçoado? Eu fiz tudo, cumpri todos os mandamentos, guardei o Shabat, tudo quanto é jeito, estudei todos os dias, e porque eu não fiz isso com alegria, eu posso sofrer as consequências? É isso que a Paraxá está dizendo. Mas a questão aqui não é a falta de alegria em si, mas é a falta de alegria quanto às coisas certas. Porque faltou um nível que eu nunca cheguei no serviço. Faltou esse desejo, faltou esse entusiasmo, faltou esse amor. Para que o serviço em si, para que o estudo saísse de Tov para Tov Meod. O Tov não é suficiente. E se você não aprendeu que isso não é suficiente, vai vir uma maldição para te ensinar. Essa energia precisa ser liberada. É o resultado natural de não ser capaz de focar a energia, de usá-la para o que você quer fazer, no lugar de deixá-la para Yetzer Hará. A alegria sendo colocada no lugar errado, pelas transgressões e não pela Kedushá, não pela santidade. E é isso que a Paraxá está explicando aqui. Gente, a gente não é robô. Por mais que algumas pessoas queiram se convencer de que sim, não, eu faço isso aqui tal hora, isso aqui tal hora, isso aqui tal hora, mas eu faço de forma correta, pronto, acabou. Mas eu não tenho emoção nenhuma, eu faço do jeito que é mais eficiente, a gente não é robô. O propósito é ter o desejo, é ter a emoção, é ter o entusiasmo. Se você
você tem que entender, a gente tem que entender qual o papel do Yetzer Hará nisso tudo. Ele só é mau, ele só é o nosso inimigo. Se ele ficar solto, ele é só o seu inimigo. E a gente tem uma tradição muito bonita que diz que na hora de acusar, o Yetzer Hará chora, porque é ele que te acusa na hora que você morre, não é na hora que você vai ser julgado. Ele faz isso com tristeza, porque ele não queria ser tão bom no trabalho dele, ele queria te ajudar, na verdade. O problema é que ele é muito eficiente em tudo. Se você consegue puxar a energia dele, você fica muito eficiente também. Agora, se não, ele te leva embora. Porque ele carrega esse potencial de liberar energia de forma completa. Só que quando a gente vê ele só como inimigo, a gente fica apático. Porque eu não quero me aproximar daquilo. Não tem amor, não tem emoção por aquilo que é certo, pela Torá, pelas mitzvot, por Hashem. Não tem como. Tem um limite. Porque, de novo, o Yetzer Tov é contenção. E ele também tem um papel importante aqui. Ele tem o papel de conter a energia que o Yetzer Hará libera. Então eles têm que trabalhar junto. E o que a gente faz? Na hora de rezar, eu só levanto e rezo, por exemplo? Tem dias que vai ser assim mesmo. Tem dia que é mais difícil, não tem o que fazer. Mas tenta, naquele momento, pensar uma coisa que te deixa alegre, que te deixa feliz, uma coisa positiva, de preferência, né? Filhos, família, aquele dia que você deu muita risada, sonhos. Pô, eu fui bem numa prova hoje, vou usar essa alegria para rezar agora. Usar o positivo para controlar o Yetzer Hará. Em vez dele falar, vem para cá, você fala, não, vem você para cá. Para abrir essa porta do desejo, para usar essa energia nos nossos termos, não nos dele. A gente não pode ignorar esses sentimentos, a gente tem que usar eles. Porque se a gente não usar, eles vão ser usados para coisas que nem a gente falou aqui na Parashá, coisas que podem destruir a gente. E aí tem um grande ensinamento que está na Guemará, Sukkot 52b, que é o ensinamento da escola do Rabbi Ishmael. A escola do Rabbi Ishmael ensinou, se esse miserável, a inclinação para o mal, te abordar com a intenção de te levar à transgressão, arraste-o para o Beit Midrash, leva ele para estudar com você. E estude Torá. Se ele for como uma pedra, será dissolvido pela Torá. Se ele for como ferro, será despedaçado por ela. Ou seja, não importa quão forte é seu Yetzer Hará. Em determinado, sua inclinação para o mal, minha inclinação para o mal é muito forte, ela não puxa, não importa, a Torá vai dar cabo dele. E aí é disso que vem essas maldições. É a forma de ensinar a gente a lidar com isso tudo. Tá? E esse é o grande assunto e o grande segredo da Parashá dessa semana. Eu queria citar aqui uma frase do Rav Kook, que é justamente para explicar isso. E aí eu finalizo aqui. E ele diz que a redenção é um processo contínuo. Ela começou lá no Egito. Mas teve a Galuta lá do Egito, teve a Geolá lá do Egito, a redenção lá do Egito. Ela acabou. Não acabou. A nossa de hoje começou lá. É um processo contínuo, segundo ele, uma ação longa, né, durante o tempo do braço forte de Hashem. E Moshe, o primeiro redentor, e o último são partes de uma mesma redenção. A primeira que começou e a última que finaliza são duas partes de um processo só. E a gente está no meio desse processo. A gente está presenciando esse processo, que vai ser muito difícil de entender até que ele se complete. E é por isso que a gente cita essas maldições. Não é fácil de entender a maldição da mesma forma. Mesmo dando exemplo, mesmo não sei o quê. Mesmo dizendo que ela é boa no fundo. No fundo ela é boa. Ainda assim é muito difícil de entender. E é isso que o Rav Kook está explicando. A gente fala muito de Teshuvá nessa época, né? Rosh Hashanah, Kippur. E a Parashá está dizendo que não é só mudar quem você é e pedir desculpa, mas aprender essa habilidade essencial. Controlar os nossos desejos e não só isso, manter eles ali e usar esses desejos para o nosso crescimento e para os nossos serviços divinos, para o nosso estudo de Torá. O nosso crescimento pode ser várias coisas, nossas características, melhorar nossas características, né, nossas midot, usar intelectualmente, que nem eu falei, usar emocionalmente, usar de forma criativa. E isso tudo pode ser feito por meio da Teshuvá, sim, mas também pelo sofrimento que é causado pelas maldições. E para finalizar de vez, eu queria ler essa número 5 aí, o comentário do Rav Israel Salanter sobre uma coisa parecida. Ele diz o seguinte:
Assim como um pássaro, as pessoas são capazes de alcançar alturas inimagináveis, contanto que mantenham atenção em suas asas para que continuem batendo. Mas se relaxar por um minuto que seja, cairá vertiginosamente. Pessoal, obrigado pela paciência, estamos de volta e Bezat Hashem até semana que vem. Boa noite.